duas foram as multiplicações de pães e peixe que Jesus realizou, e os discípulos foram copartícipes daquele milagre que aconteceu. É interessante que quando Jesus está realizando o milagre, ele está andando por aqueles lugares desertos. Às vezes ele saía da cidade, porque dentro da cidade, as cidades eram pequenas e não cabia tanta gente, e o povo ia tudo atrás de Jesus, ia andando atrás de Jesus, os milagres iam acontecendo. Então, o dia a dia tem que ser assim, tem que ser uma coisa natural. O milagre é uma coisa natural, é uma coisa que tem que acontecer, nada de exuberante, nada de barulhento, nada de assim, propaganda, nada de marketing, nada disso. O que aconteceu? Os discípulos estavam seguindo a Jesus, andando com Jesus, a multidão também, aquela grande multidão, os milagres acontecendo. Jesus sai da cidade ali, vai para um lugar meio afastado. Os discípulos viram que estava começando a escurecer, a tardezinha já, disseram para o Senhor: Senhor, despede a multidão, porque olha, eles têm de comer, estão o dia inteiro com a gente aqui. Aí Jesus falou: dá-lhes voz de comer. Os discípulos disseram: Senhor, mas aonde que nós vamos arrumar tantos pães para tantas pessoas como nós temos aqui no deserto? E aí, então, alguém disse assim, e Jesus falou: dá-lhes voz de comer. Aí alguém disse assim: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então trazei. Jesus trouxe, abençoou aqueles pães e os peixes, mandou que a multidão se assentasse, e deu os pães e os peixes aos discípulos, e os discípulos saíram distribuindo para aqueles grupos de 50 que estavam sentados ali na relva. E depois do que sobrou, eles recolheram e colheram ainda cestos grandes da sobra daqueles 5 pães e 2 peixes. A multiplicação foi assim muito grande. Eu vejo aqui uma coisa interessante, os discípulos participando, sabe? Quando o discípulo às vezes passa por um momento de dificuldades, mas ele não abandona o seu posto, ele não abandona o seu tempo de discípulo. Olha só o que diz Mateus capítulo 14, versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Olha aqui. O Senhor Jesus pegou aqueles elementos, levantou, agradeceu, deu graças, abençoou, deu para os discípulos, e os discípulos saíram distribuindo, e depois os discípulos tiveram a incumbência de recolher o que estava sobrando ali. Muito interessante isso, porque o milagre que acontece na vida do discípulo, na vida daquele que serve a Cristo, é o milagre da multiplicação. Agora, o discípulo, ele precisa aprender que o discípulo é abençoador. Quando Jesus abençoou os pães e partiu, ele deu aos discípulos. Então, os discípulos, com aquela mesma bênção que havia recebido do Senhor Jesus, eles saíram distribuindo. Eles partilharam daquilo que eles haviam recebido. Partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então, a gente aprende aqui a partilhar aquilo que nós recebemos. A gente aprende a dividir. A gente aprende a repartir. O coração do discípulo é esse coração, é um coração que reparte, é um coração que divide, é um coração que distribui daquilo que o Senhor lhe dá. Agora, outra coisa que a gente aprende aqui também, quando os discípulos receberam aqueles pães, eles não retiveram para eles. Eles podiam simplesmente ter pegado aquilo ali e ter retido na fonte, né? Igual o imposto de renda no Brasil, né? Retido na fonte, nem vem parar na mão do contribuinte, né? O próprio governo já retém lá na fonte, já fica retido por lá mesmo, né? Retido na fonte. Os discípulos fizeram o contrário, falaram: ó, esse sistema econômico aí está errado, porque quando se retém na fonte, a gente tira a oportunidade de dividir com mais pessoas.
a gente tira a oportunidade de repartir com mais pessoas. Os discípulos não retiveram a bênção, não retêm a bênção. Um discípulo aprende que nós não podemos reter a bênção, mas a gente tem que repartir, a gente tem que dividir, a gente tem que distribuir, a gente tem que passar para frente aquilo que Jesus tem nos dado. O seu testemunho fala muito alto, aquela bênção que você recebeu fala muito alto. Não retenha, não fique com esse egoísmo, não fique com essa mesquinharia aí dentro do seu coração, retendo, segurando só para você. Divida, aprenda a dividir, aprenda a semear para você colher, para você ter uma abundância na sua vida. Aprenda a semear, a dividir com outros, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, mas às vezes a gente fica com medo. E se eu distribuir, se eu dividir, aí vai faltar para mim lá na frente? Aí a falta de confiança do discípulo é muito grande e isso não pode acontecer. Então, faça isso, porque é o que o Senhor Jesus nos ensina e os discípulos nos deram um grande exemplo nessa parte também. Que o Senhor te abençoe, fique na paz de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você puder dar um like, se você puder tocar no sininho aí, todas as vezes que sair uma mensagem nova, você vai ser avisado. Muito obrigado, na paz de Cristo Jesus.